Tudo bem, pessoal? Vamos para o nosso terceiro vídeo nessa série sobre amor próprio, que vai formar um pequeno mini curso para você, totalmente gratuito. Então, nosso terceiro vídeo aqui, a gente vai falar sobre o primeiro pilar do amor próprio, que é literalmente o que se diz, amando-se. Por que que a gente vai falar sobre isso? Porque, como nós já citamos no vídeo anterior, nós vamos proporcionar um caminho onde a gente vai ter que melhorar a nossa relação com nós mesmos. Como é que eu vou fazer isso? Quando eu começo a me amar, a ter esse amor próprio, significa dizer que eu vou aguçar não só a minha inteligência, mas eu também vou melhorar a minha reação ao ambiente externo. Então, lembra que eu falei no vídeo anterior que nosso externo é reflexo de como as coisas internas andam? Então, imagina você mudando internamente. É óbvio que o que está ao seu redor também vai mudar. Vai haver um processo de reajuste diante de demonstrar um novo reflexo de como você está por dentro. E aí a gente precisa interpretar e analisar para que essas situações elas ocorram da melhor maneira possível e você tenha mais harmonia, mais inteligência, mais equilíbrio e autovalorização para perceber o que você pode e o que você não pode fazer diante das situações. Isso é um ponto, porque isso te ajuda aonde? Na tomada de decisão. É exatamente nesse momento que você vai ter uma percepção muito mais ampla de como a tua vida começa a gradativamente mudar, porque você vai aprimorar as suas relações interpessoais. Então, quando você passa a se amar, você também vai sentir um prazer de ser quem você é. Lembra que eu falei sobre solitude? Lembra que eu falei que você vai começar a apreciar sua própria companhia quando você parar para fazer algo que você gosta, que você aprecia, principalmente para aquelas pessoas que não têm amor próprio, são dependentes emocionalmente, têm complexo de rejeição. O que que acontece? Normalmente elas se anulam pelo outro, como nós já citamos no vídeo anterior. E quando eu começo a fazer algo que eu gosto, a me valorizar, eu começo a ter essa compreensão e volto a ter a noção do prazer que é me satisfazer. Isso é fundamental. Então, o quanto você tem feito isso? Nós já colocamos, acho que foi no vídeo 2 sobre isso. Então, é nesse momento que você tem que começar a tirar aquele tempo para você. Tira um tempinho para você, pelo menos uma vez por semana. Começa, na verdade, com pelo menos uma vez por semana. E com o tempo você vai aumentando isso. Por que não, de repente, daqui a algum tempo, você reservar 15, 20 minutos do seu dia para algo que você gosta? Já pensou? É aquele momento diário de autocuidado. É aquele momento diário de autovalorização. Isso é fundamental para a tua vida. Então, se hoje você ainda não está conseguindo fazer isso, tira um dia no final de semana, uma tarde, algumas horas daquela tarde ou da manhã, para ter um momento só seu, para fazer algo que você realmente gosta. E aí você vai gradativamente aumentando esse tempo. Mas também não vai te isolar, não é para isso, tá bom? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que você tem que reservar um momento que seja seu. Se você puder fazer um pouquinho 15, 20 minutos todo dia, perfeito. Não dá para fazer? Será que de repente eu não posso tirar essa manhã de sábado para fazer algo que eu gosto, para ter um momento só meu? Eu acho que isso é possível. E esses momentos, eles são os mais variados possíveis. Pode ser, como eu falei, para uma situação de lazer, ou você ir para um momento, para quem é mulher, por exemplo, passar uma tarde num salão, ter aquele momento agradável, de autocuidado, né, de autoestima, é importante. O homem também ter o momento dele em alguma situação. Então, entenda, é você fazer isso naquele momento, se dedicar a você. Você fazendo isso, está tudo resolvido. Tá? Então, o outro ponto, quando você está bem com você, quando você se valoriza, quando você se ama, sabe o que, que vai acontecer? Você não vai encher o saco de ninguém.
Uma pessoa que se ama, que se valoriza, ela não enche o saco de ninguém. Ela não perturba ninguém. Ela não perde tempo com essas picuinhas, com essas besteiras. Então, quer entender quando uma pessoa não se valoriza, não se ama? Pega aquele chatonildo do teu trabalho. Aquele cara que vive implicando com tudo e com todos. Aquele cara que vive reclamando de tudo. Esse aí não se ama, não se valoriza. Pode ter certeza absoluta disso. Porque quem se ama está muito ocupado se amando, se valorizando, se conhecendo cada vez mais para perder tempo com besteira, com picuinha, com coisas que não vão te levar a lugar nenhum em momento nenhum na tua vida. Entendeu? Então isso é fundamental. E o outro, quando você se ama, você desenvolve a empatia. Por quê? Lembra, não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse com você. Ama o próximo como a ti mesmo. Então a pessoa, quando ela está bem com ela vai estar bem para as relações, para ajudar. Ela vai ser mais compreensiva, mais compassiva, ela vai ter mais empatia. E vamos definir rapidamente o que é empatia. É você entender o outro pela ótica do outro. Não é só se colocar no lugar do outro, mas é ter uma compreensão de como o outro está vivenciando aquela situação, como o outro está interpretando aquela situação. E quando eu tenho empatia, eu consigo enxergar esse outro lado. Qual é o detalhe aí? Normalmente, quando você tem empatia e você enxerga, você vai compreender como é que o outro está reagindo. E até diante da compreensão dessa reação, você vai entender se ele tem algum conflito interno, se ele está bem com ele mesmo, se ele não está. Por que ele está levando para esse caminho? Não estou aqui dizendo que vai ser uma briga de forças para dizer, não, a minha interpretação é A interpretação dele é B, mas a minha está certa porque eu estou equilibrado emocionalmente, ele está errado. Não. Você tem que entender por que ele está agindo assim e você vai buscar o quê? O diálogo, uma comunicação mais assertiva, expondo o seu ponto de vista, tentando compreender o ponto de vista do outro, esperar que o outro esclareça o ponto de vista dele, argumentar e aí vocês chegarem no consenso. Isso é uma comunicação assertiva. E não é agir por impulsividade. Porque a pessoa, quando se ama, se valoriza, dificilmente ela vai agir por impulsividade, porque ela tem equilíbrio emocional também nesse processo. E isso vai ajudar a lidar com situações, por exemplo, de conflito. Então você vai procurar a melhor maneira para construir relações saudáveis e duradouras. Traz isso para a tua realidade hoje. Como seria bom você construir relações saudáveis e duradouras, tanto no pessoal quanto no profissional? O quanto isso ia trazer de benefício para você? Começa a perceber a diferença de como a tua vida muda? Pois é. Só que eu não vou esperar que o outro mude. Eu vou mudar e vou mostrar através do exemplo que a mudança ela é positiva, que a mudança traz benefício. E aí entra essa questão. A partir do momento que você se ama, você passa a conhecer o que a gente pode chamar de outros tipos de amor. E vamos lá. Você já se olhou no espelho hoje? O que é que você vê? Quando você para, faz esse exercício. É um exercício simples. Tira um minutinho, sozinho, vai para frente do espelho e se enxergue por inteiro, se for possível. O que é que você vê? Quando você se olha, que pensamentos vêm à tua mente? Aqui você já vai começar a fazer um diagnóstico sobre o seu amor próprio, sobre a sua autoestima, sobre o seu processo de valorização. Se a imagem que você está vendo, se os pensamentos que vêm, as emoções que vêm à sua cabeça são negativas, então é porque você não está cultivando esse amor próprio. É porque você não tem uma autenticidade elevada, você não sabe quem você é. E isso está repercutindo nessa visão negativa que você está tendo de você. E é isso que precisa mudar. O que é que você, quando se olha, você sente? Você está satisfeito com o que você está vendo? Isso é um ponto.
E isso são todos os aspectos. Você pode se olhar e não gostar do que você está vendo fisicamente, não gostar do que você está vendo emocionalmente, não gostar do que você está vendo mentalmente. Então, a partir do momento que você tiver essa resposta, você já sabe quais são as questões que você precisa trabalhar. O que inicialmente você precisa começar a ver como um processo de mudança. Ah, eu me olho e fisicamente eu não estou me sentindo agradável. Então, o que é que eu preciso fazer para mudar? Eu estou gordo demais, eu não sei, alguma coisa não está me agradando. Então, o que é que eu posso fazer para mudar essa realidade da minha vida? Só que aí é entender que você precisa agir. Não é só se olhar no espelho, ah, eu tô gordo, eu não tô gostando do que eu tô vendo, tá, beleza. Aí eu vou virar, sair do quarto, vou para a cozinha e vou me danar comendo que nem um desesperado. Então isso significa que eu identifiquei um problema, que tem um fundo emocional, mas eu tenho que começar a buscar a tratativa desse problema, a solução desse problema. E o primeiro passo, se você está assistindo esse mini curso desde o primeiro vídeo, o primeiro passo é o quê? É você reservar um tempo para fazer algo que gosta. Porque aí você vai começar a se valorizar. Para que você dê um passo seguinte e entenda, eu estou me valorizando, eu estou me amando, eu preciso me cuidar. E isso reflete na questão física, porque eu estou gordo demais e eu não estou gostando do que eu estou enxergando quando eu me olho no espelho. Beleza. Agora, se o fato de estar gordo não está lhe incomodando, não sou eu que vou dizer que você está certo ou que você está errado. Contanto que eu, sendo bem franco, isso não esteja afetando a sua saúde. Agora, se eu estou me olhando no espelho e não estou gostando do que eu estou vendo, eu preciso entender que eu preciso mudar. Eu preciso colocar na minha cabeça que algo precisa ser feito. E aí eu tenho que trabalhar essa questão emocional inicialmente, porque o primeiro passo aqui é o emocional. Por que uma pessoa come compulsivamente? É porque ela sente fome desesperadamente? Não. É porque ela tem um desequilíbrio emocional. Entenda. Você tem a informação que, de repente, usar droga lícita ou ilícita te faz mal, comer demais vai te alterar internamente, você vai criar camada de gordura no seu corpo, você vai aumentar colesterol, triglicerídeos, você vai desenvolver diabetes, tudo. Você sabe disso. Não tem problema. Se você sair todo dia para comer um sanduíche, você sabe que esse sanduíche uma hora vai te fazer mal. Vai gerar uma desregulação total do teu organismo. Conscientemente, você sabe disso. Essa informação todo mundo tem. Por que você não para de fazer isso? Porque não é o racional que te faz agir, é o emocional. Então eu sei que comer sanduíche todo dia me faz mal, só que eu continuo comendo e eu não estou parando. Por quê? Porque emocionalmente eu tenho disfunções, debilidades emocionais e eu estou descontando isso na comida, comendo compulsivamente. Então, quando eu me olho no espelho e entendo o que é que está acontecendo, que eu não estou satisfeito com o meu estado físico, eu preciso trabalhar o meu emocional, para que a partir daí eu comece um processo de mudança. Porque é trabalhar esse emocional e aprender a se valorizar, se amar, se respeitar, se cuidar, que vai fazer com que eu mude esse padrão de comportamento que eu estou tendo, que é fruto de uma debilidade emocional. Só que uma pessoa, quando aprende a se amar, ela sabe lidar com essas emoções, ela sabe ressignificar esses sentimentos, essas emoções negativas dentro dela e potencializar o que há de positivo, de benéfico dentro dela. Entendeu a diferença? Então você vai começar a trabalhar na sua mudança. Então é importante, como é que você vai fazer isso? É importante que você comece a se escutar. Porque o seu corpo, a sua mente, os seus pensamentos de uma maneira geral, eles estão dando sinais do seu emocional. Lembra que eu falei? Uma pessoa que vive reclamando, focada no problema, criticando todo mundo, fofocando, tudo isso. O que é que ela é?
Significa que tem algo dentro dela que está incomodando demais, ela está gritando isso externamente. Então, esse é o momento de parar para escutar o seu coração. Entendeu a necessidade daquele momento sozinho, aquele momento de solitude? É como eu falei. O que é que eu faço quando eu estou nadando, quando eu estou pedalando, quando eu estou malhando? Eu estou sozinho numa atividade, focado naquela atividade, mas na questão do exercício físico eu estou focado, mas a minha mente ela está trabalhando uma série de questões internas. Por quê? Eu já criei este hábito de fazer isso, de ter esse momento para colocar as minhas ideias em ordem e para entender determinados comportamentos que eu tive durante a semana, que eu tive ontem, que eu tive hoje, por que eu agi assim, o que estava acontecendo comigo. Não é fácil, mas você precisa criar um hábito de fazer isso por você e para você. Então, quando você passa a entender quais são os teus desejos, quais são as tuas vontades, o que está acontecendo de errado, o que realmente está me incomodando. Você está com dúvidas de alguma coisa, não consegue entender o que está acontecendo? Tira um momento para você, pega um lápis e um papel e pensa numa determinada situação. E aí começa. Por que essa situação está me deixando frustrado, está me deixando triste ou está me deixando com raiva? Põe para fora no papel. Expressa tudo o que você está vivenciando. Isso aqui é uma segunda dica fundamental. E que eu trabalho nos meus cursos pagos, nas minhas mentorias pagas. E eu estou te dando aqui um detalhe que você pode fazer, que é uma ferramenta muito útil. É colocar para fora esses pensamentos, esses sentimentos. Porque a partir daí você vai fazer o quê? Você vai entender o que é que está acontecendo com você. E aí você vai buscar ressignificar. Aí o que que acontece? Você exteriorizou o emocional, agora você vai trabalhar o racional. Por quê? Porque quando você externaliza essas questões e você para analisar essas questões, você vai ver que a maioria delas, elas são irreais. Elas não refletem a realidade de quem você é e o que você vive. Então é nesse momento que você vai fazer o quê? Refutar. Você vai contra-argumentar esses pensamentos que você está tendo. E aí vai trazer um esclarecimento e uma mudança de pensamento nesse processo. Entendeu? Então, esse é o caminho que você pode percorrer. Pratica também mais essas outras dicas que eu te coloquei aqui, que eu garanto que vai ter bastante resultado. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá, pessoal!